começando o nosso passo a passo pela segunda vez, que agora a gente está gravando. Está gravando? Sim. Estamos gravando o nosso passo a passo, tá bom? Porque esse passo a passo a gente está ministrando ao vivo aqui no Facebook, mas também você pode conferir no YouTube para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, eu vou dar dica aqui, como vocês prepararem a tinta de vocês, como vocês terem habilidade. Por quê? Como eu disse, ninguém nasce sabendo, né? A prática leva à perfeição. Então, se você não tem habilidade com a pintura, você tem que começar a praticar nas suas peças para você ter habilidade. Primeira coisa é você pegar retalhinhos de EVA, retalhinhos de tecido, retalhinho de madeira, qualquer coisa, plaquinha de isopor, um vidro mesmo, e praticar a pintura. Praticar os traços, praticar a pintura para você ir perdendo o medo do pincel. Porque a maioria tem medo do pincel. Então vamos aqui para nossa bancada para mim começar o passo a passo com vocês, tá bom? A primeira coisa que a gente vai aprender é como preparar a tinta para a gente fazer a nossa pintura country, que a aula de hoje é a pintura country na massinha de EVA, né? Essas cenourinhas eu já ensinei para vocês na aula anterior como fazer essa cenourinha usando o modelador Drissol. Se você perdeu, você pode voltar lá e assistir, que tá no nosso canal, certinho? Então tá. Eu utilizo na minha mesa de trabalho um vidro. Eu gosto de trabalhar em cima de vidro, porque daí é só você pegar uma esponja, ó, e limpar o vidro que pronto, você pode usar de novo. Aqui para gravar a aula, ele dá reflexo. Então eu utilizo sempre uma bandejinha de isopor ou uma outra coisa, tá bom? Então você pode utilizar um prato, uma cerâmica, um vidro, só não pode ser, por exemplo, MDF. Minha mesa é de MDF, então você não consegue ficar lavando a sua mesa, tá? Essas bandejinhas aqui, ó, já usei um lado. Elas são bem bacanas, são bandejinhas que vêm em pizza. Então, se na sua casa come bastante pizza, você vai ter bastante pratinho para você utilizar, tá bom? Certo? Então, vamos lá para a dica. Primeira dica. Eu, Adriane Carvalho, da empresa Drissol, eu trabalho com pincéis seco para fazer o sombreado nas minhas peças. Tá bom? Por quê? Eu trabalho com pincel pituá. Eu gosto desses pincéis aqui, ó. São pincéis pituás, macios. Você encontra também desses daqui. Esses daqui eu tenho. Tenho também, porque às vezes eu utilizo. Mas na maioria das vezes, eu gosto mais desse. Esse daqui, para você fazer um detalhe mais claro, como branco, amarelinho, ele pega mais facilmente na peça do que esses pincéis macios aqui, tá bom? Então, é bacana você ter os dois? É bacana. Se você tem condições de ter os dois, tenha os dois, tá bom? Dri, eu tô começando agora, eu não posso comprar tantos pincéis porque os pincéis são caros. São realmente caros, mas aturam muito se você tiver cuidado e eu vou ensinar como cuidar deles no final da aula. Como lavar eles e guardar, tá bom? Então, se você não tem condições, comece com o mais grande, começa lá com o 4, por exemplo, daí começa com o 00, começa pelo menos com 2, um maior e um menor. Como você vai utilizar? Porque eu gosto de trabalhar com seco. Eu pinto, lavo ele, seco bem no paninho, deixo ele dar uma secadinha e continuo utilizando. Se você tem vários, você pode ir utilizando vários no decorrer, certo? Então, pincel pituá, eu trabalho com ele seco, tá? Pincel chanfrados, que é de cerdas macias, que são esses pincéis aqui. Eu trabalho com eles úmido, não molhado, eles úmido, tá bom? Eu trabalho com eles úmido. Pode ser até o pincel chato, ó, que esse aqui apagou o número, eu não me lembro, mas são da mesma linha, só que esse é chanfrado e esse é chato. Esses aqui eu umedeço ele, vou mostrar pra vocês. Esses aqui eu umedeço, ó. E tiro num paninho. Deixa eu pegar um paninho aqui e tiro num paninho, ó. Tá? Trabalho com ele assim, úmido, tá bom? Pincel, esse pincel laranja, que é próprio para trabalhar no EVA e madeira e tecido. EVA, madeira e tecido. Esses daqui, dependendo da superfície, tá bom? No EVA, você pode trabalhar com ele úmido, tá? Se você quiser. Já no tecido, eu já trabalho com ele seco. Então, daí é questão de prática, de você ir testando o que você acha melhor. Não é porque eu trabalho assim que você vai conseguir trabalhar assim. Às vezes, o seu jeito de trabalhar dá mais certo pra você, porque cada um tem um jeito, tá bom? Estou ensinando o jeito que eu trabalho, que talvez possa te ajudar. Certinho? Tá. Pincel filete, você pode utilizar esse ou pincel para cílios. Certo? Eu gosto mais desse aqui agora. Esse aqui também é bem bacana. É bom ter os dois, né? Mas esse aqui é bem bacana, que é o pincel pra cima. Daí, tem o pinta-bolinha, ó.
que é bacana também, ó, o pinta-bolinha, né? E o limpa-pincel que eu vou ensinar pra vocês. Tem esse pincel aqui também, que é o pincel amarelo lixado. Ele não é aquele pincel escolar, ele é um pincel artesanal, porque ele vem lixadinho. Ele não é com aquelas cerdas todas abertas. Deixa eu ver se eu tenho uma com as cerdas todas abertas aqui. Eu acho que eu não tenho. Pera aí que eu tô olhando, ver se eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui, tenho. Ó, esse é aquele pincel todo com as cerdas todas abertas. Eu uso pra fazer textura, pra fazer pátina. Ó, pode ver que tá todo borradão que eu uso pra fazer pátina. Esse é o pincel com as cerdas abertas. Esse aqui é o pincel com as cerdas, deixa eu tirar aqui, com as cerdas lixadas, tá? Então a diferença é isso. Esse aqui eu uso pra sombrear pequenos espaços, como no cantinho do olho, na beiradinha de uma roupinha, né? Entre os dedinhos, eu vou fazer uma boneca, e entre os dedinhos lá da boneca, eu vou pegar aqui como exemplo. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu gosto de trabalhar com esse lixadinho, porque ele é pequenininho, eu consigo sombrear assim. Um pincel pituá, ele é redondo, então ele vai borrar demais, tá? Então eu gosto de trabalhar com esses pincéis aqui, que seja o lixado, que não é esses daqui que são mais escolares, que são todos abertos. Entenderam a diferença? Conseguiram entender a diferença dos pincéis amarelos? Porque tem o escolar e tem o de artesanato. Porque muito pessoal da papelaria não sabe a diferença. Você vai lá, vai ver o pincel amarelo, vai pensar que é a mesma coisa. E não são. São diferentes, fazem trabalhos diferentes. Certo? Entendido? Certinho? O Pinta Bolinha tem sim no site, tá bom? Tem lá no site os pincéis também. Então vamos lá, para a nossa pintura. Vamos começar a pintura. Como eu disse, eu trabalho em cima de uma superfície. Você não tem prática. Ah, eu não tenho prática, eu não consigo ainda. O que você vai pegar? Você vai pegar um pedaço de EVA, vai lá e vai riscar esse pedaço de EVA. Vai riscar uma curvinha, vai riscar uma bolinha, vai riscar várias coisinhas e vai sombrear isso aqui. Vai pegar o pincel filete, vai fazer em cima, vai fazer assim, vai fazer quadrados para aprender a fazer quina, tá bom? Você risca num pedaço de EVA várias coisas e vai sombrear aquilo para você poder praticar, tá bom? Pega um pedaço de EVA aí, porque como eu acredito que a maioria que está assistindo aqui que a gente trabalha com EVA, por isso eu tô falando do EVA. Mas você pode aplicar essas dicas para qualquer superfície, certinho? Então, bora praticar. Se você não tem prática ainda, começa a praticar no pedaço de EVA. Pega o seu pedaço de EVA, sombreia todo ao redor para você ter a prática, certinho? Então, agora a gente vai para nossa massinha de EVA. Né? Hoje a nossa aulinha é sobre a massinha de EVA, pintura country na massinha de EVA. Essa cenourinha a gente já fez uma aula anterior. Se você perdeu, você pode ir assistir no nosso canal. A gente utilizou o modelador para fazer essas cenourinhas aqui, né? Vou pegar a maior porque vocês enxergam melhor. Deixa eu virar aqui. Isso. Deixa eu pegar outro que esse eu desenhei tudo. Pronto. Essa cenourinha aqui, ó, a gente vai pintar ela porque eu quero ensinar vocês como que pinta a massinha de EVA. Não é muito diferente da placa de EVA não, tá bom? Então, vamos lá. A primeira diferença da massinha do EVA para a placa de EVA. Eu percebo isso. Eu acho que na massinha de EVA, ela seca mais rápido. Eu acho, tá bom? Que a pintura seca mais rápido do que na placa de EVA. Tá? Mas talvez é só impressão, talvez não seque, mas eu percebo isso. Então você tem que testar aí para testar, perfeito? Então vamos lá para a nossa pintura. Aqui eu fiz a minha cenoura de laranja. Até eu falei isso na aula da cenoura. Eu gosto de fazer sempre um tom mais claro. Se eu tivesse a ideia que eu ia vir aqui pintar com vocês, eu tinha feito no amarelo. Eu gosto sempre de fazer um tom mais claro do que a cor que eu vou sombrear, porque eu acho mais fácil para mim fazer o degradê de tons em cima da cor mais clara, tá? Então, para mim fazer um degradê de tons fica sempre mais fácil. Então, se eu quero fazer um degradê de tons de laranja, eu pego a cor anterior na escala de cor. Qual que é a anterior na escala de cor? É o amarelo. Então, eu venho aqui e faço amarelo. A mesma coisa se fosse azul, se fosse uma peça azul. Eu vinha com um azul mais claro para mim fazer o degradê de cor em cima dele. Tá bom? Então, eu prefiro assim, eu acho mais fácil pra mim, tá bom? Sempre fazer um tom mais claro e vir fazendo o degradê de cores mais em cima. Porque sempre pra você escurecer é mais fácil do que você clarear. Sempre, né? Você escurecer é mais fácil do que você clarear.
Perfeito? Certo? Agora vamos para a pintura. Você vai vir com a sua tinta acrílica. Eu gosto de trabalhar com a tinta acrílica. Já vou responder essa dúvida de vocês. Posso utilizar outras tintas para fazer a minha pintura sobre o EVA? Pode. Você pode utilizar tinta de tecido, tinta a óleo, tinta PVA, tinta de pintar parede, giz pastel, tá bom? E aqueles pó tonalizante. Você pode usar todas essas tintas para fazer o seu EVA, vai da sua preferência. Eu prefiro essa tinta acrílica aqui. De todas que eu testei, hoje é a que eu mais gosto. Pode ser que outro dia eu mude de opinião, mas hoje eu gosto dessa daqui, tá bom? E eu gosto desta embalagem. Por quê? Eu tenho um monte da outra embalagem, mas essa embalagem eu mantenho a minha tinta sempre fechadinha e eu tenho menos perca de material. Por quê? Ela tem um biquinho pequenininho. Então eu vou lá, coloco no godê, no pires, aonde eu for colocar a gotinha, fecho, pronto. E vou colocando, tem menos desperdício. Naquela de vidrinho, eu tenho que pôr ou na tampinha ou derramar. Se eu derramar, derrama demais. Se eu pôr na tampinha, o vidro fica aberto e ele fica endurecendo. Por isso, eu gostei muito desse vidro aqui, tá bom? É a mesma tinta do vidro pequenininho, é a mesma tinta, mas essa embalagem aqui, ela é o dobro de quantidade, ela é maior, e o vidro, ele fica fechadinho, certo? Certinho? Então, vamos lá. Hoje a minha dica é com essa pintura aqui, com essa tinta. Posso vir uma outra live ensinando com outras tintas. Hoje vai ser com essa tinta aqui. Perfeito? Então tá. Então, para sombrear a minha cenoura, eu vou precisar de um tom de laranja mais escuro. Aqui eu tô usando a cor cenoura. Vou precisar de amarelo. Posso pegar um amarelo ouro e posso pegar um amarelo mais claro, tá bom? Para a pintura caltra, a gente precisa de várias cores para a gente fazer o degradê. Então, eu vou pegar um outro amarelinho mais claro e branco. Branco a gente usa muito na pintura caltra, tá bom? Vou até abrir aqui o meu vidro de branco, eu tô toda hora usando, eu já nem cheio de tinta aqui. E branco. Vou precisar de um tom, eu coloquei pouco laranja, deixa eu pôr um pouquinho mais de laranja. E vou precisar de uma cor mais escura. Eu poderia vir com esse daqui, ó. Esse é o telha, tá? Eu posso vir com o telha aqui no caso. E posso vir até com o vermelho se eu quiser aqui. Dri, eu não tenho essas cores. Eu não tenho. O que eu vou fazer? Você vai misturar, tá bom? Você vai colocar sempre o tom mais claro e uma gotinha do tom mais escuro e vai misturar até chegar ao tom que você quer. Tá? Deu certo, cheguei no tom, agora você vai misturar em proporção maior que dê pra pintar tudo. Porque muitas vezes a gente mistura, quando a gente vai misturar de novo, não fica mais igual, né? Então misture sempre que sobre, tá bom? Certinho? Certinho? Você que tá assistindo nossa página pela primeira vez, curte a nossa página, siga a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube e também lá no Instagram. A gente tá todo dia postando muita coisa bacana lá no nosso Stories do Instagram, tá bom? Bastante novidade, bastidores, então vai lá no Insta, certinho? E você que tá ao vivo aqui, se você ainda não compartilhou, compartilha a nossa live, perfeito? Então vamos lá, vamos começar a pintura. Vou pegar aqui, eu fiz a maior baguncinha aqui pra mostrar os pincéis. Deixa eu tirar aqui, pra ir pegando conforme eu for utilizando. Vamos lá. Peças grandes, utilizo o pincel grande. Espaços pequenos, pincel pequeno, certo? Então, pintura country, na minha visão, sobre a massinha, eu trabalho da seguinte forma. Eu começo do mais claro e vou pro mais escuro, certo? Pintura country do mais claro pro mais escuro. Gente, lembrando, essa é a minha técnica, tá bom? Então, vamos lá. Começo do mais claro. Vou pegar aqui o amarelinho. Qual que é o nome desse amarelinho? É o amarelo limão, tá? Amarelo limão. Pego aqui e vou passar aqui no centro, ó. Aqui no centro. Pintura country. Eu começo do mais claro pro mais escuro. Qual que é a vantagem de começar do mais claro e do mais escuro? Você pode usar o mesmo pincel, tá bom? Se você começar do mais escuro pro mais claro, você tem que cada cor ter um pincel. Do mais claro pro mais escuro, você pode usar o mesmo pincel, tá? Então, eu vou passar o amarelinho aqui no centro, ó. Aqui, eu acabei furando a minha cenoura sem querer, tá, gente? Aqui, ó. Então, não reparem não. Passei, agora eu vou pro outro tom de amarelo, por isso eu preciso ter esse degradê na minha paleta, tá
bom? Vou com um tom mais escurinho do amarelo aqui do ladinho, ó. Outro tom. Certo? Talvez na imagem vocês não consigam ver, mas tá dando diferença. Aqui tá um pouquinho mais claro, tá bom? Porque dependendo da resolução do seu celular ou do seu computador ou da televisão, não dê pra ver. Mas aqui tem um amarelinho, aqui tem outro. Agora eu vou vir com laranja, ó. Agora eu vim com laranja. Eu vou esparramando, sempre sombreando, ó. Tá? Agora eu venho com laranja. A vantagem é que a cor escura sempre pega em cima da cor clara. Então, se você passou demais, não se preocupe, que a outra camada, ela vai tampar, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e vai vir com laranja. Aqui eu quero fazer mais escurinho, tá? Ó, então, eu vou vir aqui com mais laranja aqui. Ai, Dri, borrou aqui, não se preocupe, ó, só vim limpar. Aqui em cima eu quero ele mais escurinho, tá? Eu vou vir aqui, passei tinta, ó, e vou fazer o degradê. Não deixe manchado, deixa o degradê. Certo? Agora eu vou vir com outro tom mais escurinho aqui embaixo, ó. Agora eu tô no telha. Então, sempre quando você for querer fazer uma pintura country, você tem que ter um degradê de cores, tá? Degradê de cores. Agora eu venho aqui. Pra fazer a parte mais escura. Venho aqui. Eu quero mais escuro. Quero mais escuro. Tá? Eu quero mais o centro aqui clarinho. Certo? Agora eu quero ainda que a beiradinha fique um pouquinho mais escura. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho e vou passar lá. Tá? Porque o country tem bastante tonalidade. Tá? Essa foi ali, eu borrei demais. Gente, borrei o pincel de vermelho. Borrei o pincel de vermelho e eu quero limpar lá onde borrou de claro. Eu não posso usar mais aquele pincel aqui em cima. Ó, vem aqui, ó lá, já tá meio vermelhinho, tá vendo? Vem arrumando aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso tem que ter cor escura. Tem que ter pincel de reserva aí. Borrou de vermelho não dá mais pra usar. Agora eu vou vir aqui, posso pegar um outro pincel ou lavar aquele. Eu vou pegar um outro pra agilizar. E vou vir aqui, ó, e vou dar uma misturada. Viu como já secou? A minha aqui já secou, tá, gente? Foi o que eu falei pra vocês. A massinha eu acho que seca mais rápido. E vou aqui arrumando meu degradê, tá? Ó. Agora, vocês estão vendo que eu tô voltando? Porque eu borrei ali e agora eu tô voltando. Tô voltando, tem que ser um pincel pra cada cor. Ou ficar lavando o pincel. Certo? Pronto. Sombreei aqui. Aqui eu vou deixar pro final, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu arrumar aqui, que não tá do meu agrado. Agora eu quero essas vinquinhas aqui, ó, ficar mais escura. Vou para aquele pincelzinho lixadinho que eu falei no início da aula, ó. Tá bom? Pincel lixadinho, eu venho aqui, ó. Vou vir aqui sombrear dentro dos vinquinhos, ó. Primeiro com a cor mais clara. Se eu achar que não ficar legal, eu venho com a cor mais escura. Tá dando pra vocês verem o degradê de cores na aula? Digam aí, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, vão deixando aí a dúvida, que o Matheus tá lendo ali e ele vai me passar depois. Ó, fiz aqui o sombreadinho aqui dentro do buraquinho. Eu achei que o sombreadinho de laranja já ficou bom. A pintura country é desse jeito mesmo. Ela não é uma cenoura laranja, ela não é uma maçã vermelhona. Ela tem esse degradê de pinturas aqui, ó, de tons. Tá bem? Esse é o diferencial da pintura country. E eu gosto disso. Eu acho que fica bonito. Pra mim aqui apagou tudo, Matheus. Tá? Então vamos aqui pra folhinha. Vou lavar o meu pincel porque eu vou precisar dele, tá? Deixa eu lavar aqui. A gente vai precisar desse pincel pra fazer a folhinha. Vamos na folhinha. A mesma coisa, tá? Eu vou usar o amarelinho, vou usar o branco e vou usar um verdinho mais escuro. Esse aqui não, tem um outro verde aqui, ó. Esse aqui é o verde musgo. Vou usar esse daqui, certo? Ficou ao contrário aqui pra mim.
Ó, vamos vir aqui e vamos fazer aqui. Ó, comecei pelo verde mais escuro, então eu vou ter que limpar meu pincel para pôr a cor mais clara, tá? Não tem problema começar pela cor mais escura, só cuidado e você vai ter que trocar de pincel ou lavar o pincel. Se eu tivesse começado com a cor mais clara, eu não precisaria lavar o pincel. Tá? Ó, atrás vocês vão pintar igual, tá? Eu vou fazer só a frente pra gente não estender mais a aula, mas atrás é igual. Ó, sombreei, então eu vou ter que lavar o meu pincel, ó, lavei o meu pincel e vou vir com a cor mais clara, ó. Aqui eu tô vindo com amarelinho, tá? Ó. Vou vir aqui com amarelinho. Verdinho com amarelinho combina bem. Tá? Passei o amarelinho. Se ficou... Aqui fica legal, fica até manchadinho, tá? Não tem problema, mas se você quiser, você pode tirar. Agora a gente veio pro branco. Terminei tudo. Fiz o sombreamento que eu queria. Aqui eu achei que tá feio. Deixa eu arrumar aqui, gente. Não gostou? A gente vem aqui. A massinha de EVA, você não pode ficar esfregando muito depois que a tinta tá seca, porque ela vai descascando, tá bom? Então, você não pode ficar esfregando muito a massinha do EVA. O EVA em placa não tem problema, mas a massinha ela fica descascando. Agora, eu vou pegar um pincel macio, só que os meus pituás, eles são grandes para fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com esse pincelzinho aqui mesmo, desde que seja macio, tá? Então, eu vou vir aqui com o branquinho, um pouquinho a tinta, ó. Mesma coisa se fosse o pitual. Vou passar um pouquinho de branquinho aqui. Porque pintura country tem muito branco, tá? Pintura country tem bastante branco. Aqui, pelo menos, a gente utiliza muito branco, tá? Você achou que tá bom? Se você achou que tá mais, daí é seu gosto, tá bom? Ó. Daí você vai vendo aí qual forma que você gosta mais, ó. A pintura aqui também posso vir fazendo, ó, sombreadinho. Aqui também eu posso vir fazendo, tá? Se eu quiser aqui, ó, posso puxar aqui um detalhezinho aqui na cenoura. Ah, não gostei do risquinho, eu quero que fique sombreado. Vai lá e sombreia antes de secar, tá? Ó, vai lá e sombreia, certo? Na cenourinha, vamos lá. Agora eu preciso do pincel chanfrar, pituar, tá? O branquinho. Tiro o excesso, ó. E vou passar aqui o branquinho. Só no centro aqui, onde ficou o amarelinho. Branquinho sempre por último, tá? Sempre por último. Ah, fiz o branquinho. Essa é a pintura country, tá? Você pode deixar marcadinho, se você quiser, ó. Pintura country tem muito disso de deixar marcadinho o branquinho, tá? Não é um assombreadinho perfeito. Você pode deixar marcadinho se você desejar. Pronto, tá pronto a nossa cenourinha. Já terminamos. E daí, vocês gostou? Vou mostrar aqui na outra câmera pra vocês. Ó, vamos lá mostrar na outra. Vamos, Matheus? Isso, aí, ó. Mas é que eu pensei nisso. Ficou mesmo, ó. Então tem que ser outra câmera ali mesmo. Então vamos voltar para essa mesmo. Matheus tem toda a razão. Ficou muita luz. Ele pensou, mas não falou, eu fiquei esperando. Ó, então ficou pronta. E daí, gostaram? Ó, eu utilizei esses pincéis aqui. Ó, vou colocar aqui na tela os pincéis que eu utilizei e as tintas que eu utilizei. Vou colocar aqui na tela enquanto agora vocês vão deixando as suas dúvidas. Vou colocar aqui pra gente encerrar o nosso passo a passo. E o branquinho e o vermelho telha. Nossa, usei bastante. Olha quantas cores, gente. Esse degradê de cor aqui. Não foi esse amarelo, foi esse aqui. Certo? E esses pincéis aqui, ó. Foi essas cores e esses pincéis que eu utilizei. Para aí, pincel. Que eu utilizei para fazer a nossa cenourinha, tá? Pintura country sobre a... Olha como ela era e olha como ela ficou. Ó a diferença, certo? Ela era assim e ela ficou assim. Ó, aqui tem uma, ó. Olha, sem a pintura, ó.
e com a pintura sombreada. Viu como é fácil e rápido? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença da nossa aula aqui. Essa aula vai ficar gravada para vocês curtirem, mas participa das nossas aulas toda segunda e quarta-feira no Facebook. Obrigada e até mais!